Gente, no finalzinho de 2025, o STJ, especificamente no dia 10 de dezembro de 2025, o STJ jogou uma bomba nos planejamentos sucessórios e na apuração do ITCMD dos estados. É um julgamento que teve origem em São Paulo, mas que foi julgado na forma dos recursos repetitivos, ou seja, esta decisão direciona as outras decisões posteriores de tribunais estaduais. E esse julgamento que eu vou explicar aqui, ele deu muito poder aí para os fiscos estaduais para poderem revisar a base de cálculo do TCMD e o valor que as pessoas pagam na doação de bens em vida. Então, por que eu quis trazer esse tema aqui e chamar muito a atenção? Porque, veja, por muitos anos, diversas famílias, e nós aqui inclusive fazemos ainda essas estruturas, conseguiram planejar aí a sucessão em vida para evitar o inventário lá depois do falecimento do patriarca, da matriarca, e também conseguiram gerar uma economia muito grande do imposto de herança, do imposto de doação e herança, que é o ITCMD, tendo em vista que a legislação aqui de São Paulo ainda prevê a apuração do ITCMD na doação de cotas pelo valor patrimonial, e essa previsão, inclusive, existe em outros estados. Tá? Fato é que, eu preciso dizer, em outros estados, de alguns anos para cá, eles já começaram a mudar essa legislação, passaram a prever o aviamento, uma revisão prévia do ITCMD antes da apuração final e da emissão da certidão negativa. Minas Gerais já tem feito isso, estados do Centro-Oeste, estados do Nordeste, mas aqui em São Paulo, onde o lançamento ainda era autolançamento, com a declaração do ITCMD preenchida pela pelas pessoas físicas, e aí isso entraria no prazo normal de fiscalização de 5 anos, entendo eu que essa decisão do STJ é uma decisão que dá muito poder para o fisco, para eles poderem aí de alguma forma questionar aquilo que é feito ainda hoje com base na lei vigente, tá? Então, eu vou explicar aqui, peço para vocês curtirem aqui o vídeo, se inscrevam no canal. Eu sou o Alexandre, advogado em São Paulo, tenho mais de 20 anos de experiência em tributação, planejamento sucessório, apuração de TCMD, de tributos diretos, indiretos, enfim. Já fizemos diversas estruturas e por isso que eu quis chamar a atenção aqui, gravando esse vídeo, porque esse julgado do STJ, que é o recurso especial 2175094, ele deve aí trazer mais cautela, tá? Para as apurações e para os planejamentos sucessórios. Então vamos lá. Deixa eu explicar aqui, inclusive aproveitando que estou gravando em 2026, para explicar esse contexto do ITCMD e do planejamento sucessório hoje em dia e da questão do ITCMD com a reforma tributária, Então veja, ao final de 2025 tinha uma preocupação muito grande da aprovação do PLP 108, que lá já no seu texto do projeto de lei já previa a alteração da base de cálculo do ITCMD para o valor de mercado das empresas, para o valor, o doador, o doador e donatário, eles teriam que fazer um valuation da empresa, trazer os ativos a valores de mercado e aí incidir o ITCMD, a alíquota do ITCMD com base no valor de mercado. Isso não foi sancionado em dezembro de 2025, mas foi sancionado em janeiro de 2026, através da publicação da Lei Complementar 227, tá? Que de fato trouxe essa previsão. Então, ou seja, agora, na vigência da Lei Complementar 227, eu já tenho que apurar o ITCMD com base no valor de mercado das cotas, quando eu fizer doação de cotas. A questão é que esse agora é em 2027, porque eu tenho que observar o princípio da anterioridade anual, ou seja, publicou em janeiro de 26, isso só vai vigorar em janeiro de 27. É como se eu tivesse o ano de 2026 ainda inteiro, eu estou gravando em fevereiro, para fazer um planejamento sucessório observando a regra antiga. E qual é a regra antiga? É a lei estadual. Eu estou falando aqui, o exemplo aqui de São Paulo, tá? Mas isso serve para o Brasil inteiro. Tem que olhar, cada caso é um caso, tem que olhar a legislação estadual. Se você quiser que eu analise o seu caso, o meu WhatsApp sempre fica aqui no início da descrição do vídeo, a gente entende e faz uma análise aí, tá? Mas assim, a lei aqui de São Paulo, 10.705, ela ainda prevê lá no artigo 14, parágrafo 3º, se eu não me engano, que a base de cálculo do ITCMD na doação de cotas é o valor patrimonial, isso está em vigor.
Tá? Inclusive, eu entendo que para que isso possa mudar, né, mesmo com a vigência da lei complementar, eles precisam substituir as leis estaduais. Nada disso aconteceu ainda. Então, o fato é que hoje, em 2026, se uma família quer fazer aí o planejamento sucessório, a doação em vida, né, tem uma holding, tem um patrimônio dentro da holding, quer antecipar em vida para os filhos, fazer doação com reserva de usufruto, aqui em São Paulo a lei vigente fala em valor patrimonial. Né? Fazer pelo valor patrimonial não significa descumprir a lei, porque a lei vigente fala em valor patrimonial. Ah, mas já tem uma lei falando que é valor de mercado. Tem, mas ela só vai vigorar em 2027, porque ela foi publicada agora em janeiro de 26. Aí a pessoa, né, aí a gente discutindo esses assuntos, né, fala, pô, mas então o que eu faço? Veja, vou colocar aqui o nosso entendimento, cada caso é um caso. Precisa analisar de forma isolada, olhar o balanço, entender ali o portfólio dos imóveis que tem dentro da empresa, qual é o valor real, qual é o valor contábil, precisa fazer uma análise, tá, gente? O que eu estou colocando aqui é informação para que vocês possam entender o assunto e buscar ajuda profissional. Então, assim, veja, hoje a gente ainda considera fazer as doações pelo valor patrimonial, que, como eu disse, é a lei vigente. Tá? Ah, isso significa que o fisco vai aceitar? Não. Inclusive, depois desse acórdão do STJ, que eu separei só um trecho aqui para ler, para não ficar pesado o conteúdo, mas para mostrar para vocês que com esse acórdão, né, o STJ está dizendo que o que a lei coloca, né, o que a lei estadual coloca, eu vou ler aqui, ó, é preciso considerar que estas formas iniciais de apuração da base de cálculo do ITCMD, eleitas pela lei estadual, não se confundem com o procedimento de arbitramento previsto no artigo 148 do CTN, que é excepcional, subsidiário e vinculado, concebido para preservar minimamente os interesses da administração fazendária na averiguação da dimensão do fato imponível. Então, o que o STJ está dizendo? Olha, a lei está falando lá que é o valor patrimonial e ele define aqui, é uma forma inicial de apuração. Mas não significa que o fisco não pode depois fazer uma revisão, caso ele entenda que este patrimônio líquido contábil, né, esse valor que foi atribuído à base de cálculo das cotas, esteja muito dispare, aí, muito distante do que é o valor real, aí, o valor que deveria ser considerado. Possivelmente, o que a fiscalização poderia fazer? Ah, são só imóveis? Ah, é uma empresa que tem imóveis, querer fazer um aviamento do PL olhando o valor venal de referência desses imóveis. Então, assim, a gente, né, tema é muito novo, né, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, aí, muita água vai passar debaixo da ponte, mas eu estou trazendo aqui a informação e pedindo para você olhar para o assunto em 2026. Tá? Se você tem patrimônio a ser estruturado, se você considera fazer doação em vida para evitar o inventário depois, o ano é esse de 2026. Tá? Eu sempre deixo aqui os meus contatos no vídeo. Para mais informações é só falar comigo no WhatsApp, tá? Vai falar diretamente comigo e a gente entende o seu caso para fazer aí o melhor planejamento possível. Eu sou o Alexandre, obrigado por terem assistido até aqui, se inscrevam no canal e até mais.